Olá, crianças, tudo bem? Uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão congregando na Palhoça, em Florianópolis, e as crianças. Quero agradecer ao convite da missionária Grace e do pastor Leandro e quero trazer uma pequena reflexão nesse dia para vocês com relação à gratidão e ao louvor a Deus em todo o tempo. Primeiramente, nós estaremos vendo uma pequena história moral, uma história que não é real, mas que ela pode ocorrer no nosso dia a dia. E depois uma história bíblica. Portanto, vamos a isso. Paulinho foi tomar seu café da manhã. Que biscoitão gostoso a mamãe me deu! Quando acabou de tomar seu café, ele correu à cozinha e falou: Mamãe, muito obrigada pelo biscoitão gostoso que eu comi no café da manhã. Ah, filho, não agradeça a mim, agradeça ao padeiro que o fez. Paulinho correu até a padaria e falou: Seu Jaquim, hoje de manhã mamãe me deu um biscoitão gostoso junto ao café da manhã. Eu agradeci a ela, mas ela me disse: Não agradeça a mim, agradeça ao padeiro, filhinho. Então, senhor padeiro, muito obrigada pelo biscoitão gostoso. O padeiro lhe respondeu: Não agradeça a mim, agradeço ao fazendeiro que me vendeu a farinha com que fiz o biscoito. Então Paulinho, mais que depressa, correu até a fazenda que era pertinho da sua cidade e falou: Senhor Manuel, hoje de manhã mamãe me deu um biscoitão tão gostoso que eu comi junto ao meu café da manhã. Eu agradeci a ela, mas ela me disse: Não agradeça a mim, agradeça ao padeiro, meu filho. E eu agradeci ao padeiro, mas ele me respondeu: Não agradeça a mim, agradeço ao fazendeiro. Então, senhor fazendeiro, muito obrigada pelo biscoitão gostoso. Ora, ora, não agradeça a mim. Eu só preparei a farinha. Agradeço ao trigal que me deu o trigo. Paulinho foi até o trigal amarelinho, amarelinho de espigas de trigo e gritou: Trigo, trigo! Hoje de manhã mamãe me deu um biscoitão gostoso que eu comi junto ao café da manhã. Eu agradeci a ela, mas ela me disse: Não agradeça a mim, agradeço ao padeiro, meu filho. Eu agradeci ao padeiro, mas ele me respondeu: Não agradeça a mim, agradeço ao fazendeiro. E eu agradeci ao fazendeiro que me disse: Não agradeça a mim, agradeço ao trigo. Então, trigo, muito obrigada pelo biscoitão gostoso. Ora, ora, não agradeça a mim, agradeça a chuva que molhou a terra e me ajudou a crescer e a produzir muito. Paulinho correu à sua casa, pegou o guarda-chuva e saiu procurando a chuva. Encontrou-a e gritou: Dona Chuva, Dona Chuva, hoje de manhã mamãe me deu um biscoitão gostoso. Eu agradeci, mas ela me disse: Não agradeça a mim, meu filho, agradeça ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro e ele foi logo dizendo: Não agradeça a mim, agradeço ao fazendeiro. E eu agradeci ao fazendeiro que me falou: Não agradeça a mim, agradeço ao trigo. E eu agradeci ao trigo, mas ele rindo respondeu-me: Não agradeça a mim, agradeça a chuva que molhou a terra e me ajudou a crescer e a produzir muito. Então, dona Chuva, muito obrigada pelo biscoitão gostoso.
só ajudei um pouquinho. Não agradeça a mim. Agradeça ao sol que me deu força e deu força à terra para o trigo crescer e produzir. Então Paulinho esperou a chuva passar, fechou o guarda-chuva e olhou para o céu. O sol amarelo brilhava e brilhava. Oh, sol! Hoje de manhã a mamãe me deu um biscoitão tão gostoso que eu comi. Eu agradeci a ela que me disse: não agradeça a mim, agradeça ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, mas ele me respondeu: não agradeça a mim, agradeça ao fazendeiro. Eu agradeci ao fazendeiro que falou: não agradeça a mim, agradeça ao trigo. Mas ele me disse, o trigo, quando fui agradecer: não agradeça a mim, agradeça a chuva. Mas a chuva me disse: não agradeça a mim, agradeça ao sol. Então, sol, muito obrigada pelo biscoito tão gostoso que eu comi com o café da manhã. O sol então deu uma grande risada e falou grosso: Paulinho, eu ajudei um pouco, mas quem me fez brilhar no céu e aquecer a terra? Quem manda a chuva cair para molhar as plantas? Quem fez o trigo e o fez crescer no campo? Quem fez o fazendeiro e lhe deu forças para plantar o trigo, colhê-lo, moer seus grãos e preparar a farinha? Quem dá sabedoria ao padeiro para fazer biscoitos gostosos? Quem lhe deu um papai e mamãe que trabalham e que podem com salário comprar biscoitos? Quem lhe deu uma mamãe tão amorosa, hein, Paulinho, e cuidadosa, que procura sempre lhe dar coisas boas? Quem? Quem foi mesmo que lhe deu biscoito tão gostoso, Paulinho? Paulinho nada respondeu, apenas correu para casa, ajoelhou-se junto da sua cama e orou: Deus, muito obrigado pelo biscoitão tão gostoso que eu comi nesta manhã. Então, crianças, como nós vimos na nossa história aqui, que não é uma história verdadeira, mas ela pode se assemelhar muito às situações da nossa vida e nos ensinar que em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor, mesmo em situações difíceis, e isso nós também aprendemos nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo muitas vezes nos falou sobre ser gratos, né? Nós vemos muitas passagens bíblicas que nos falam que a gratidão agrada ao coração do Senhor. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Vamos abrir as Escrituras Sagradas, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde nos fala da viagem missionária do apóstolo Paulo e de Silas, onde eles puderam falar do amor de Cristo a muita gente e também expulsar demônios. E eles acabaram expulsando de uma mulher um espírito de adivinho. E esta mulher ganhava dinheiro para os seus senhores, para os seus patrões, dinheiro com essa prática, mas isso desagradava ao Senhor. Então, era algo espiritual e Paulo e Silas trouxeram libertação sobre esta mulher em nome do Senhor Jesus. Mas isso levantou grande revolta para os senhores da mulher, que perderiam seu lucro, dinheiro com isso. Então, a partir do versículo 22 nos diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoitos, lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, no interior do cárcere, e ainda prendessem os pés de Silas e de Paulo no tronco. E o carcereiro assim o fez. No entanto, nós vemos nas Escrituras Sagradas que por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Deus Altíssimo, e os demais companheiros da prisão escutavam, e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que se abriram todas as portas. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará pra mim. Quando se abriram as portas, então, crianças, e se abriram as cadeias de todos, as correntes, né, o tronco, o carcereiro ficou apavorado, porque teria que dar conta, então ele queria até atentar contra a sua vida, mas Paulo lhe disse: não faças isso contigo. Então o homem viu que o Deus de Paulo e Silas era um Deus grande, um Deus que agia mesmo em situações difíceis, então ele ali pediu que ele queria conhecer esse Deus poderoso, e Paulo e Silas então falaram do amor de Cristo para ele, e ele, toda a família dele, ele levou Paulo e Silas para a casa dele, aceitaram a Cristo, ele limpou as feridas de Paulo e de Silas e aceitou a Cristo. E no outro dia pela manhã, os pretores então, movidos pelo agir de Deus, resolveram soltar eles porque viram a grande injustiça que haviam feito. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Então, crianças, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Gratidão em todo o tempo ao Senhor, louvor em todo o tempo ao Senhor, porque isto é agradável ao Senhor. Quando nós nos queixamos, nós desagradamos ao coração do Senhor, nós entristecemos, e a palavra do Senhor nos manda em todo o tempo louvar ao Senhor, em todo o tempo ser gratos, porque isto é agradável a Deus. Um grande abraço para vocês.